Senhor Deus, que habita no céu, misericordioso Senhor, eu te peço que continue nos ajudando a entender o sonho impressionante de Ellen White e, de forma muito especial, através desse sonho e de todos os outros paralelos, alguns outros paralelos, entendemos a nossa história. Que o Seu Espírito Santo possa estar me ajudando e que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de prosseguir com o sonho, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes que esses 3 desenhos que eu fiz, cavalo com bagagem e carroça, cavalo com parte da bagagem e cavalo, eles estão representando a mudança. Então, essa imagem nós entendemos nesse período, mas de forma especial no começo do período, em 11 de setembro de 2001. Cavalo com bagagens nesse período, de forma especial no começo do período, e somente um cavalo, todo esse período, mas de forma especial no começo, no clamor da meia-noite. Devemos entender esses tipos de aplicações. Outro ponto importante que eu devo explicar é que eles ficam descalços e prosseguem a visão, prosseguem no sonho descalços. Nós vemos o descalço aqui, mas vemos que temos também descalço no prosseguir. Clamor da meia-noite e assim prossegue. Além disso, o fato de que a meia-noite e o clamor da meia-noite é um período, é um turning point, é um ponto de virada. Esse período, Ellen White possui um texto que fala que existem períodos, comparando períodos com pontos. Esse é um período que também é um ponto. Por isso nós devemos entender e às vezes se misturam as características desses 2 marcos. Por isso quando eu disse que os discípulos estavam descalços e isso ocorria na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Ellen White compara com o clamor da meia-noite, que está marcando esse ponto aqui, mas o descalço eu estou colocando de forma especial todo esse período e assim continua. Por isso, a entrada triunfal está dentro do marco de estarem descalços. Bom, continuando com o sonho, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 595, parágrafo 2. Pensamos então naqueles que não se haviam acostumado com privações e dificuldades. Onde estavam eles agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados atrás, e apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim. Um ponto importante é entender que todas as mudanças que se faziam eram dificuldades. Ellen White fala, eram dificuldades, eram privações, dificuldades e privações. Mas essas mudanças não são apenas dificuldades e provações, elas são dificuldades e provações, como vimos em todos os outros textos com relação a meias, com relação a descalços. Mas, quando a gente junta todos os textos que falam sobre o mesmo assunto, a gente entende que não é apenas dificuldade e privação. Além de dificuldade e privação, tem todas as outras características que nós conseguimos ver no texto. Nosso perigo de cair do caminho aumentou. Encostávamos junto à muralha branca, mas não podíamos firmar totalmente os pés no caminho, pois ele era estreito demais. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando, temos apoio de cima, temos apoio de cima. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão no caminho estreito. Vemos aqui que Ellen White novamente comenta o fato deles estarem encostando junto a muralha. Está falando aqui junto à muralha branca. Nós já vimos que no começo do sonho ela já havia falado algo semelhante.
que eles estavam encostando e a bagagem se apertava contra a parede. Aqui, novamente, ela fala sobre esse assunto. Percebemos que estamos nesse período. E o fato de ela ter falado, temos apoio de cima, 2 vezes, também ajudam a incrementar que estamos falando desse período. Estremecíamos ao ouvir o rumor de divertimento e orgia que pareciam vir do abismo. Ouvimos o juramento profano, o gracejo banal e cânticos baixos e vis. Ouvi o cântico de guerra e a música de dança. Ouvi música instrumental e altas gargalhadas misturadas com maldições, gritos de angústia e pranto amargurado. E ficamos mais preocupados do que nunca em nos conservar no caminho estreito e difícil. Grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso nas cordas, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. Um aspecto importante é que podemos ver um paralelo entre essa parte com Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, versículos 15 a 19. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra, como citou no texto que acabamos de ler, guerra, alarido de guerra no arraial. Porém ele respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, também é algo que falou no sonho, cântico de guerra, dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, também é algo que falou, música de dança no sonho, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Vemos aqui um paralelo entre essas 2 histórias. Entre o sonho e o que aconteceu com o povo de Israel, o que Moisés viu. Bom, agora vamos continuar. Notei que outro ponto importante, é que grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso nas cordas. É uma confiança total. Eles eram obrigados a ficar com todo o peso suspenso nas cordas. Se eles não fizessem isso, ou iriam cair, ou não iriam prosseguir. É o fato da gente ter que confiar no linha sobre linha. E além disso, as cordas aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. Vamos entender por que nós estamos lidando. Nós finalizamos essa parte, nós estamos repetindo, enlarguecendo o que o sonho quer nos mostrar. Por que nós estamos voltando para 11 de setembro? O fato de que as cordas estão aumentando de tamanho. Vamos continuar com o sonho. Notei que a bela parede branca estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver-se a parede assim manchada. Esse sentimento, porém, não durou senão um momento, pois logo achei que tudo era como deveria ser. Os que vêm seguindo atrás saberão que, antes deles, outros passaram pelo caminho estreito e difícil, e concluirão que, se outros foram capazes de seguir avante, eles poderão fazer o mesmo. E, ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de desânimo. Antes, vendo o sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Um dos aspectos para a gente retornar para 11 de setembro é o fato de que o que faz com que estejamos, o que nos purifica é o sangue de Cristo.
o que nos faz estarmos preparados para o casamento é a gente se revestir da justiça de Cristo através do sangue, dos méritos de Cristo. Isso nós estamos fazendo, isso é o processo de purificação que Deus está fazendo, como ao purificar o templo, a partir de 11 de setembro. O sangue. Outro aspecto importante é que o sangue na parede, tudo aquilo que Ellen White viu era como deveria ser. E ela percebeu que as outras pessoas que virem atrás, eles estão num grupo, as outras pessoas que virem atrás, lembrando que no começo do sonho, parte da multidão começou a viagem. Podemos entender, e o meu ponto, a minha sugestão é que os sacerdotes estão passando por toda a estrutura que eu estou falando, mas os levitas e os trabalhadores da 11ª hora vão passar exatamente pelas mesmas coisas, pelo mesmo processo. E, juntando com o que Ellen White diz no sonho, o sangue na parede vai ajudar aos que vierem atrás, levitas e sacerdotes, a verem que, se outros conseguiram passar, eu também consigo. E assim a experiência vai se repetir. Bom, agora vamos continuar o sonho. Chegamos finalmente a um grande abismo, onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para nos guiar os pés, nada em que pudéssemos repousar. Chega um momento que eles estão no fim do caminho e eles não têm mais aonde colocar os pés. Devíamos, então, depender inteiramente das cordas, que tinham aumentado até o tamanho do nosso corpo. Ali estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia. Indagamos em tímido cochicho. Essa palavra indagamos em inglês é inquiry, que é justamente uma das principais características do binding off, desse período entre a meia-noite e o clamor da meia-noite. A indagação. Indagamos, eu estou propondo que isso que estamos lendo aqui está marcando esse período do binding off, o período entre meia-noite e o clamor da meia-noite. Indagamos em tímido cochicho, em que estará presa a corda. Eles estavam confiando na corda, às vezes parte do corpo eles tinham que sustentar pela corda, continuavam segurando a corda. Chega um momento, eles foram confiando na corda em todos os momentos. Anteriormente eles já haviam dito que temos apoio de cima, mas chega um momento de muita perplexidade e angústia em que há uma indagação, uma grande angústia de saber em que está presa a corda. Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam-lhe da fronte. As veias de seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam 2 vezes seu volume normal. Vemos a característica desse período. 2. Dobro. Double. Em inglês. E gemidos abafados e agonizantes vinham de seus lábios. O suor escorria-me pelo rosto, e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Terrível luta estava diante de nós. Fracassássemos ali, e todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido em vão. Nesse momento aqui, meia-noite, clamor da meia-noite. Na meia-noite, eles têm que confiar inteiramente nas cordas. Não tem mais opção nenhuma. Eles estavam confiando desde o começo do caminho, mas chega um momento de muita aflição, uma angústia tal como eles nunca tinham experimentado antes. Eles tinham que decidir se eles iriam atravessar e confiar
que Deus estava segurando as cordas, ou eles não iriam passar. Iriam fracassar ali e tudo foi em vão. Na meia-noite, através da corda que tinha aumentado até o tamanho do corpo deles, as linhas, o entendimento dos paralelos foi crescendo durante todo o percurso. Chega no momento que a corda já está muito grande, já está com várias linhas. Nesse momento, à meia-noite, é onde nós iremos fazer uma predição sobre o que vai acontecer no clamor da meia-noite. A única forma de acreditar na predição e confiar que ela é verdadeira é confiar no método de linha sobre linha, que são exatamente as cordas. Se você vai confiar no método de linha sobre linha, estudando os paralelos, entendendo o que acontece na nossa história, porque nada de novo debaixo do sol, você vai continuar o caminho e vai prosseguir, vai alcançar a vitória. Se você não confia na linha sobre linha, você não vai confiar na predição e aí você vai ter fracassado. E aí o que acontece? Vemos características do binding off, que é indagação, angústia, gemidos agonizantes, perplexidade. Agora vamos entender o que é esse abismo que eles têm que atravessar. Vamos ler agora PJ 141.3. Parábola de Jesus. Aprender de Cristo significa receber sua graça, que é seu caráter, mas os que não apreciam nem aproveitam as preciosas oportunidades e sagradas influências a eles concedidas na terra, não estão qualificados para tomar parte na pura devoção do céu. Seu caráter não está moldado segundo a semelhança divina. Por sua própria negligência, abriram uma voragem, em inglês é chasm, que é abismo, que nada pode transpor. Entre eles e o justo está posto um grande abismo. Vemos aqui a mesma expressão. O abismo é a separação de nós com Cristo, com Deus. Vamos ler o texto que fala com relação ao fato de que entre a meia-noite e o clamor da meia-noite há um juízo. Fala o seguinte, em Salmos 36, 5 e 6. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Bom, agora em CC 18.1, é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não podemos transformar. E o texto continua, vocês vão ter disponíveis esse arquivo, mas esse abismo é a separação, é o pecado que separa nós, que nos separa de Deus. Mas, nesse momento, quando a gente confia nas cordas, nesse momento, ao confiar na meia-noite, nós estamos preparados. E aí, atravessamos o abismo e temos caráter de Cristo, a qual Ellen White fala em vários textos. Eu não vou meter aqui nesse momento. Outro texto com relação ao abismo e o pecado, Mensagens Escolhidas, volume 3, 140.3. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra com o céu e o homem infinito com o Deus infinito. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma maneira que a humanidade pode guardá-los, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1,4. E agora eu vou ler DA 156.5. Antes de ler, desculpa, eu vou apenas reforçar que essa corda representa linha sobre linha. E o que linha sobre linha
representam é Cristo. Toda a Bíblia, todas as linhas estão levando a nossa atenção para Cristo e o seu caráter. Essa corda representa tanto Cristo, que nos faz transpor, através dos seus méritos, o abismo do pecado e assim sermos coparticipantes da natureza divina, e são as cordas, que é o símbolo usado nesse sonho, as linhas que nos fazem prosseguir, atravessar o abismo. DA 156.5. Cristo disse: assim procedo como o Pai me ordenou. João 14:31. Ele veio ao nosso mundo numa missão da parte do Pai. Veio para superar o abismo que o pecado ocasionou entre Deus e o homem. Deveria ser feita uma provisão para reconciliação, para uma união do humano com a natureza divina. Cristo santificaria todos os que nele crescem. No dom de Cristo ao mundo, Deus proveu a todos um poder para vencer o mal. Ele nos concedeu preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Novamente, citou 2 Pedro 1,4, como no outro texto. Bom, agora vamos continuar com o sonho e vamos entender o que tem do outro lado do abismo. Diante de nós, do outro lado do abismo, havia um belo campo de relva verde, de aproximadamente, em inglês, ela escreveu 6 inches, 6 polegadas. Foi traduzido 15 centímetros de altura, mas, assim como no sonho de Guilherme Miller, onde há um cofre de 6 por 6 por 10, isso está em polegadas, se você multiplicar 6 vezes 6, 36, vezes 10, 360, que é exatamente o que Miller usou para descobrir as profecias, para entender as profecias. O método de que um dia é, na verdade, 360 dias. Ou seja, é apenas um testemunho para mostrar que devemos entender as medidas da forma que o profeta escreveu as medidas. Por isso, devemos entender o fato de que são 6 polegadas, essa relva verde. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, incidiam sobre o campo. Vemos aqui outra característica importante, além de 6, ouro, prata e alguns outros símbolos, algumas outras coisas importantes. Mas esse eu estou destacando nesse momento. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória com aquele campo. Mas não seria possível alcançá-lo? Essa era a ansiosa indagação. Na meia-noite, eles conseguem ver o que há depois do abismo, que eu sugiro que é o clamor da meia-noite. E aí ela dá as características do que há aqui, mas eles ainda estão aqui, eles ainda não atravessaram. Vamos então continuar. Mas não seria possível alcançá-lo? Essa era a ansiosa indagação. Se a corda partisse, haveríamos de perecer. Outra vez, temos aqui duplicado, outra vez, porque já foi falado anteriormente, em angustioso cochicho foram sussurradas as palavras: em que estará presa a corda? Por alguns momentos, hesitamos em nos arriscar. Então exclamamos: nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Delas temos dependido. Nossa única esperança está em confiar inteiramente nas cordas. Dela temos dependido todo o caminho. Difícil. Ela não falhará agora. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas estas palavras: Deus segura a corda.
não devemos temer. Essas palavras foram então repetidas por aqueles que estavam atrás de nós e acompanhadas dessas outras. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Meu marido deu então um salto sobre o assustador abismo ao belo campo além. Percebemos aqui que quem está segurando as cordas é Deus. E a corda não vai falhar naquele momento. Ela trouxe eles até aquele momento em segurança. E confiando na corda, na linha sobre linha, em Cristo, meu marido deu então um salto por sobre o assustador abismo ao belo campo além. Eu segui imediatamente. Ó, que sensação de alívio e gratidão a Deus. Experimentamos. Ouvi levantarem-se vozes em louvor triunfal a Deus. Eu era feliz, perfeitamente feliz. Temos aqui características importantes do outro lado do abismo, que é louvor triunfal a Deus, louvor triunfal a Deus. Através das outras linhas de reforma, entendemos que a igreja triunfante está em processo e ela se forma no clamor da meia-noite. Eles estavam cantando um louvor porque é um processo de progressão. Eles estavam cantando um louvor triunfal a Deus e eles eram felizes. Ela fala, eu era feliz, perfeitamente feliz, dobrado, o que leva a gente para o mesmo momento. Vamos entender o que significa o fato da corda partir. Porque Ellen White diz que se a corda partisse, haveríamos de perecer. Mas a corda não partiu. A corda, que estava aumentando de tamanho durante todo o processo, ela não partiu quando eles foram atravessar. As linhas, os entendimentos dos paralelos estão aumentando durante todo o processo e dessa forma nós iremos confiar completamente, não vai falhar. Mas, em contraste com isso, vemos que com Judas aconteceu diferente. Há como mostrarmos que Judas representa a Virgem Tola, mas eu não vou me ater a fazer isso agora, mas vamos ler o seguinte, Desejar sobre as Nações, 509, parágrafo 4. Mais tarde, naquele mesmo dia, a caminho da sala de Pilatos, para o Calvário, houve uma interrupção nos gritos e zombaria da turba ímpia que levava Jesus ao lugar da crucifixão. Ao passarem por local retirado, viram ao pé de uma árvore, sem vida, o corpo de Judas. Era uma cena horripilante. Seu peso rompera a corda em que se pendurara a árvore. Ao cair, rebentaram-se-lhe terrivelmente o corpo, e cães o estavam agora devorando. Seus restos foram imediatamente enterrados e ocultos às vistas. Houve, porém, menos escárnios entre a turba e muitos rostos pálidos revelavam os pensamentos interiores. A retribuição parecia visitar já os que eram culpados do sangue de Jesus. Como disse, não é a minha intenção me ater sobre o fato de Judas representar as virgens tolas, mas nesse momento, o momento de juízo para as virgens prudentes e as virgens tolas, a corda que Judas estava pendurado, que estava presa numa árvore, ela partiu. Vemos que a corda que aumenta de tamanho não parte, mas a corda, a linha sobre linha, que está sendo entendida de forma errada, que não está sendo bem compreendida e está sendo rejeitada, essa corda de um linha sobre linha diferente vai partir. E é um momento de juízo muito triste. Vamos apenas entender um outro aspecto importante de passar pelo abismo.
vamos entender aqui que nesse processo, e culminando aqui, no clamor da meia-noite, vemos que forma-se a imagem da besta. O Grande Conflito, página 588. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem, ou abismo, para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano e, sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Mensagens escolhidas 2:380, continuando com essa linha de raciocínio. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Vamos entender que a imagem da besta se forma antes que a graça se feche. Entendemos que o momento que os adventistas devem estar preparados é o decreto dominical. Esse é o fechamento da porta da graça. Mas o teste para o povo de Deus não é o sábado. O teste é a imagem da besta que se forma antes que se feche a graça, onde entendemos que é o clamor da meia-noite. Eventos finais, página 227, parágrafo 3 e 228, parágrafo 1. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Por isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Então, a imagem da besta, que é a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. O que é a imagem da besta e como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos. É uma imagem, a primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Vemos que devemos entender sobre esse assunto de forma especial porque é ele que será a grande prova para o povo de Deus. Bom, vou apenas citar algo para entendermos um pouco melhor com relação à grama, de forma especial, que ela mede 6 polegadas. Infelizmente, eu não vou poder falar agora, mas o número 6, ele marca o clamor da meia-noite. Eu vou apenas dar um exemplo. A estátua que Nabucodonosor levantou é a imagem da besta. Essa estátua possui 60 de comprimento e 6 de largura. A imagem da besta é marcada pelo número... Esse período do clamor da meia-noite é marcado pelo número 6. Como, por exemplo, o sábado é o 7º dia. O dia anterior do sábado... E vemos que o sábado é marcado no decreto dominical, onde exaltaremos o sábado. Mas o dia anterior do sábado é o 6º dia, onde foi instituído o casamento. E é justamente no clamor da meia-noite que vemos esse ponto marcado, o número 6. Outro aspecto que eu gostaria de destacar com relação à vegetação. Cristo, isso está em manuscrito 73.893 e também EX 70.2. Cristo representa a atenção divina dispensada a vários elementos de sua criação, que parecem tão insignificantes, e aos objetos da natureza que suas próprias mãos criaram. Toda árvore altaneira, todo arbusto, toda flor
verdecejante, o lírio do campo e a terra revestida de sua roupagem verde são mantidos em ordem e ocupam o tempo e a oportunidade para dar testemunho de que Deus ama o homem. Percebemos que na natureza existe uma ordem, e o fato de existir a grama com 6 polegadas, eu vou meter agora o fato de ser a grama verde, isso há uma ordem. Isso eu vou explicar com o próximo texto, que está em Parábolas de Jesus, 4.1. Dessa maneira interpretava Jesus a mensagem que ele mesmo dera aos lírios e à relva do campo. Ele quer que leiamos em cada lírio e em cada haste da relva. Suas palavras estão cheias de consoladoras afirmações e são próprias para fortalecer a confiança em Deus. Tão ampla era a visão que Cristo tinha da verdade e tão extensos os seus ensinamentos que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. Cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. As cenas sobre que os olhos descansam cotidianamente foram relacionadas com alguma verdade espiritual, de modo que a natureza está revestida das parábolas do Mestre. E eu vou continuar com BS 57.2. Assim como podemos assinalar o curso de uma corrente de água pela linha de vegetação verde que ela produz, ou seja, quando a gente vê uma linha de vegetação verde, nós podemos assinalar o curso de uma corrente de água. Assim, Cristo pode ser visto nas obras de misericórdia que marcou cada passo do seu caminho. Está acontecendo um paralelo entre vermos a vegetação verde, entendermos, assinalarmos que há um curso de uma corrente de água e vermos Cristo nas obras de misericórdia que marcou cada passo do seu caminho. E o texto continua, eu vou ler Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 307, que nos ajuda a entender os passos de Jesus, as pegadas de Jesus. O que é isso? O que isso significa? Há um estudo de história que não é condenável. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro de seu trato com as nações, foram colocadas em linhas, foram delineadas as pegadas de Jeová. As pegadas de Jeová, os passos de Cristo, estão delineados no registro de seu trato com as nações. Então, vendo o registro do trato de Deus com as nações, vendo as linhas, nós vemos as pegadas de Jeová. E como nós lemos no texto anterior, que Cristo pode ser visto nas obras de misericórdia que marcou cada passo do seu caminho. Quando a gente entende o registro de seu trato com as nações, nós estamos vendo Cristo. Bom, agora eu vou finalizar o sonho, que diz o seguinte, Ellen White diz: despertei e vi que, pela ansiedade que experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Esse sonho não necessita de comentário. Produziu-me uma impressão tal que, provavelmente, cada minúcia permanecerá vívida diante de mim, enquanto minha memória perdurar. Ellen White fala que, provavelmente, cada minúcia, cada detalhe do sonho provavelmente permanecerá vívida diante de mim, enquanto minha memória perdurar. Por quê? Porque cada minúcia tem a sua importância. Cada minúcia é importante.
E eu vou ler com relação ao fato de despertar. Vou ler agora, finalizando, Isaías 51, 1 e 2. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Vemos aqui que desperta, desperta, o que leva a gente para esse período, de forma especial, o clamor da meia-noite, é quando nenhum incircunciso entra mais. Vou repetir. Nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. O que se está falando aqui? A igreja triunfante, onde não há mais pecadores, onde não há mais imundos. Bom, uma última associação com o fato de despertarem é que Guilherme Miller, quando ele viu a glória do cofre, que estava maior, eu vou ler o texto, vocês vão entender. Primeiros Escritos, 83, parágrafo 8. Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam, as joias, com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias, que as haviam espalhado, e sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Esse sonho é o que eu havia começado a falar sobre o homem com a vassoura. O homem com a vassoura está limpando toda a sujeira. Quem teve esse sonho foi Guilherme Miller. Guilherme Miller, com as verdades que ele descobriu, essas verdades, essas joias foram escondidas pela poeira, pelo erro das pessoas que entraram no sonho. Eu aconselho que você veja esse sonho e entenda o que eu estou falando, se você ainda não fez. Todas as verdades que Guilherme Miller descobriu foram deixadas de lado. As pessoas entraram, colocaram todos os erros, mas, em um momento, 1989, o tempo do fim para a nossa geração, como podemos ver em Daniel 11:40, o homem com a vassoura chega, e entendemos sendo 1989 e 11 de setembro, mas de forma especial. Quando o homem chega com a vassoura, ele remove toda a sujeira, todo o erro que foi colocado nas joias, a qual Miller havia descoberto, e agora o cofre maior não é apenas o que Miller havia entendido no movimento millerita, mas, além disso, com o cofre maior, com toda a sujeira removida, isso, como falei novamente, 1989, que é o tempo do fim para a nossa geração. Aconselho a todos entenderem Daniel 11, de 40 a 45, que está falando sobre o nosso tempo. E é assim que entendemos que 1989, com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, é o tempo do fim para a nossa geração. Nesse momento, as verdades começam a ser restauradas e Deus, através do anjo de Apocalipse 18, envia a chuva serôdia e a verdade, o método de linha sobre linha, para entendermos, sermos purificados e estarmos preparados para o juízo. Quando ele vê, eu vou ler agora, olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas brilhavam com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivessem sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e sobre elas pisado contra a poeira. As pessoas que acrescentaram todo o erro às verdades que nos tornaram adventistas do sétimo dia. Elas estavam arrumadas
em bela ordem, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as pusera ali. Soltei uma exclamação de verdadeiro gozo e esse grito despertou-me. Quando Guilherme Miller desperta, é porque ele viu o cofre que estava com glória 10 vezes maior. Vamos ler agora SPM 4.3. Infelizmente o texto está em inglês. Diz o seguinte: You are getting the coming of the Lord too far off. I saw the latter rain was coming as suddenly as the midnight cry, and with 10 times the power. Está falando sobre midnight cry, clamor da meia-noite, e fala: eu vi a chuva serôdia vindo, suddenly as, repentinamente, e com 10 times the power, 10 vezes o poder. Podemos entender que o clamor da meia-noite está marcando o processo em que vemos esse 10 vezes de poder. E é da mesma forma quando Miller vê o cofre com brilho 10 vezes maior, ele desperta, levando para esse momento. Esse despertar, o clamor da meia-noite, como vimos no texto em inglês, associa o clamor da meia-noite com o fato de estar 10 vezes de poder e também relaciona com a chuva serôdia. Bom, esse é o estudo que eu estou compartilhando agora. Espero que eu tenha sido claro. Vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, porque estamos amparados pelo seu poder e pela sua verdade. Que possamos ser atalaias e erguer o estandarte da tua verdade, ao qual o Senhor declarou para os profetas. Temos a Bíblia, temos o Espírito de profecia, e que o Senhor nos ajude a sustentar tudo aquilo que o Senhor revelou, porque a sua verdade é imutável. Por isso devemos entender as Bíblias antigas, o movimento milerita, entender, acima de tudo, a repetição da história que nos ajudam nesse momento, que transforma a nossa vida, o nosso caráter. Tenha misericórdia de nós, nos encha do seu amor, da sua graça e nos prepare para as coisas que estão por vir. Perdoe os nossos pecados, eu te peço. Em nome de Jesus, amém.